Hoje voltando nós dois aqui à casa do BTcast para fazer um daqueles podcasts de explodir cabeças, né, Milho? Começando com a nossa, né? Vamos se esforçar por isso hoje, né? E a gente vai falar sobre o sábado depois da morte de Jesus. Então você sabe, Jesus foi crucificado na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, e o credo apostólico diz, então, ele falou, Jesus foi sepultado, etc. O credo apostólico diz que ele desceu ao mundo dos mortos. Isso, então, teria sido no dia de sábado, digamos assim, morreu, desceu ao mundo dos mortos e depois foi ressuscitado, e essa é a grande novidade do domingo de manhã, né? Do Black Sabbath. Da Páscoa. Então, nesse período entre a morte na cruz e a ressurreição, onde esteve Jesus? Onde ele foi parar? Será que existe realmente um Black Sabbath? Olha aí. Fazendo a reverência, né? Poxa. Então, a gente vai ter que tratar primeiro algumas passagens bíblicas aqui que dão suporte ou não a essa tese de que Jesus desceu ao mundo dos mortos. Milho, vamos começar com aquela clássica 1 Pedro 3. É isso aí, vou ler aqui na versão NVI, 1 Pedro 3, a partir do verso 18 até o verso 20. Então, Pedro nos diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e aí ele vai continuar que isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. E aí o restante do verso 21, eu creio que aqui para o nosso episódio de hoje, Alex, não importa muito. Não seja tão interessante. Né? Mas aqui a gente fica nessa questão de ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. O que é isso? Aí é interessante nesse texto duas observações aqui iniciais de que ele morreu no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito. E eu creio que essa questão aqui não se trata de uma divisão entre corpo e alma, porque ele não foi o espírito dele que foi vivificado, mas ele foi vivificado pelo Espírito. Então a alusão aqui seria, na verdade, a morte na cruz e a ressurreição no domingo, certo? Isso, como que fazendo a questão, Jesus morreu na carne, ele foi ressuscitado, como mais ou menos como Paulo diz. E o meio para a ressurreição é o Espírito. Isso. Ou seja, o Espírito Santo é o que age na ressurreição, né? Por isso vivificado pelo Espírito. Sim, inclusive, Alex, para a compreensão desse trecho, eu peguei aqui alguns estudos e um desses estudiosos, ele propõe aqui 4 perguntas chaves, né, pra gente tentar entender esse texto, né? De que forma ou o que significa, conforme você mesmo já introduziu aí, o que significa ou o que é essa forma que Jesus foi vivificado no Espírito? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que pode nos ajudar a responder essa questão: o que são esses espíritos em prisão, no verso 19? Exato. Uma terceira pergunta pode ser também feita: na verdade, o que foi que Cristo pregou? E uma quarta pergunta que na verdade são 2 perguntas em uma, né? Por isso a quarta pergunta, mas na verdade tem 2 embutidas, onde e quando Jesus pregou? Né? Então como é que a gente explica essa questão de Cristo vivo em espírito, o que são os espíritos em prisão, o que foi que Cristo realmente pregou e quando e onde ele pregou? Parece uma pergunta boba essa quarta, mas ela é determinante para a nossa compreensão desse texto. Eu creio que a gente pode começar, Alex, essa nossa análise, na verdade, com a tal
descida ao Hades. Ou para você que gosta do latim, né? E para os nossos ouvintes que também curtem latim, o descendite ad inferno. É isso mesmo? Descendite ad inferos. Inferos. Não tem, interessante, não tem N, ad inferos. E tá vendo? Seu latim é muito melhor que o meu, porque eu simplesmente não tenho latim. Mas enfim... mas enfim, o credo histórico apostólico, já, né, um deles, pelo menos o mais tradicional, ele contém essa expressão. O credo apostólico tem essa expressão de desceu aos infernos ou desceu ao Hades. Eu creio que também no credo de Atanásio tem algo assim, não exatamente como o credo apostólico, mas está escrito como desceu às regiões inferiores. Que seria talvez mais literal, né? Exatamente. Porque se você pegar o próprio texto aqui de 1 Pedro, se eu não me engano, na verdade não é esse aqui, é outro texto onde tem o termo grego que ele desceu às profundezas, né? E esse desceu às profundezas é um superlativo, né? E ele é traduzido também por um superlativo latino, ad inferos, e que significa simplesmente ao mais profundo. Então aí se traduziu, se entendeu que esse ao mais profundo seria uma alusão ao Hades, esse ao mais profundo seria uma alusão então ao inferno. Mas vamos por partes, vamos voltar para o texto aqui para a gente não desconcentrar no argumento. Então, porque essa questão de descer ao inferno, na verdade, isso tudo começou justamente com a adição dessa expressão desceu ao inferno no credo apostólico. Só que, de acordo com o pastor Heber Campos, essa expressão desceu ao Hades não faz parte das formas mais antigas do credo apostólico. Isso é fato, né? Se eu não me engano, a gente já tocou nesse assunto em algum BTcast. O credo apostólico ele foi sofrendo modificações. Ele sofreu adições posteriores. Só que essa expressão desceu ao Hades não aparece nos primeiros credos apostólicos, né? Então isso foi uma adição posterior e depois, somente depois, por volta lá do século VII, essa expressão do desceu ao inferno, desceu ao Hades, que vai aparecer como um acréscimo. Esse foi o problema, esse acréscimo, né? Do cremos que Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Se essa expressão desceu ao Hades for for uma mudança do sepultado, tipo, ao invés de falar ele foi sepultado, a gente fala ele desceu ao Hades, tudo bem. Porque aí subentende-se o sepultado como desceu às regiões inferiores, e não ao Hades, as regiões inferiores. O problema foi a adição disso. Ele foi crucificado, morto, sepultado e desceu às regiões inferiores. E esta adição ao sepultado mais desceu às regiões inferiores, significou para a igreja posterior, depois do século VII, que Jesus, além de ser morto e sepultado, ele desceu ao inferno. E a partir daí, gerou-se toda uma gama de teologia de Jesus no inferno. Sinto presenças vindo de regiões inferiores. Falando em descer das regiões inferiores, quem aparece das regiões inferiores do Brasil? Do mundo do podcast. Olha lá. E aí, gente? Beleza? Como é que vocês estão? Rapaz, a gente tava falando no inferno e você apareceu. Olha aí. Saindo do submundo. Submundo do podcast. Fala no diabo, aparece o rabo. E aí, gente? Tudo bem? Pra você que tá ouvindo esse podcast, essa interrupção aqui, sabe como é que é, né? A gente veio ver como é que tá aqui a situação, pra disseminar não, né? Pra acabar com qualquer fofoca de que o Milho e o Alex estão brigados com o Bibo e tal, né?
Ah, gente. Ah, é que ia rolar uma gravação aqui simultânea e acabou não rolando. Ali no estúdio B tava rolando uma outra gravação, aí não deu certo, ele pulou aqui pro estúdio A, né? Isso. Na verdade, essa aqui tá mais interessante, vai. Confesse. Não, essa aqui... Mas, gente, eu tô chegando aqui, eu nem sei qual que é o assunto. É a morte de Deus descida no inferno? Vocês estão falando sobre o quê? Que eu já não tô mais ligado já. É Deus morrendo ou Deus descendo do inferno ou as duas coisas ao mesmo tempo? Jesus foi pro inferno ou não? Eita, vocês estão nessa? Deixa eu lá pegar o Miller Erickson, vamos lá. Aí o cara vai pra teologia sistemática. Pô, mano, foi mal. Mas segue o barco aí, só com o barco, vai lá. Muito bem, então vejam só, Alex e Bibo. A grande questão segundo Heber Campos, essa teologia de Jesus no inferno, é justamente essa adição ao foi crucificado, morto, sepultado e desceu às regiões baixas da terra. Porque se o desceu às regiões baixas da terra for a substituição do sepultado, em tese não teria problema, porque uma é sinônimo da outra. Em vez de falar foi sepultado, desceu às regiões baixas. O problema foi o complemento. E aí, nós temos aqui um pequeno problema, porque, de acordo ainda com o pastor Heber Campos, a expressão desceu ao Hades com referência a Cristo não é encontrada em nenhum lugar das Escrituras. Ou seja, afirma-se que ele desceu às regiões inferiores da terra, mas não que ele desceu a um lugar chamado Hades depois da sua morte. Percebem aí a especificação da coisa? Tudo bem, desceu às regiões inferiores, mas não tem nenhum versículo, de acordo com Heber Campos, que diga que Jesus desceu a um lugar chamado Hades. Só que essa expressão apareceu nos credos da Igreja Antiga a partir de um determinado ponto na história, e voilá o problema que isso gerou. Jesus desceu ou não? E aí a nossa proposta aqui é justamente tentar ver esse contexto literário e histórico de Pedro, não é isso, Alex Bibo? E como é que Pedro usa alguns termos, algumas palavras para tentar explicar o que ele quer dizer. Exatamente. Aí a gente tava debatendo justamente essa questão dessa inclusão posterior aí do Descendit ad Inferos, né, da descida ao mundo dos mortos no credo apostólico. E os problemas que a gente tem a partir dessa inclusão. Milho, voltando para esse texto de 1 Pedro 3... Sim. Ali ele faz referência a uma pregação aos espíritos em prisão. O que seria isso? Então, primeiro temos que ver o que são esses espíritos. Trata-se de... A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, para tentar responder essa pergunta. Uma pergunta para responder outra pergunta, né? Meu Deus. Não, e pra mim que cheguei na metade aqui, rapaz, ó, tá um negócio aí, tá Tá enrolado, porque Pedro ele foi meio enrolado, né? Pra explicar isso. O mais irônico, só fazendo aqui uma digressão, o mais irônico é que Pedro, ele vai acusar Paulo depois de escrever coisas difíceis, né? Irmãos, Pedro escreve um pouco difícil, é complicado, mas ó, não se preocupa não, que ó, tá tudo certo, é o Espírito Santo que guiou e tudo mais, né? Não tem problema. Só que um dos textos mais difíceis e mais enigmáticos da Bíblia pertencem a quem? A Pedro, que acusou Paulo de escrever coisas difíceis. Olha só que interessante. Eu vou pegar o meu comentário histórico-cultural do Novo Testamento aí pra ver qual que é a passagem. É 1 Pedro o quê? 3. De 18 a 21, até o comecinho do 21. Então assim, Alex, a questão é, espíritos em prisão. Esses espíritos, Pedro está se referindo a espíritos humanos, de homens, ou espíritos imundos, a demônios, porque isso pode mudar completamente a nossa interpretação do verso, porque se ele quer dizer que esses espíritos são espíritos dos homens, a gente pode interpretar esse versículo como dizendo que Jesus desceu ao inferno, ou ao Hades, e nos compartimentos do Hades, isso também vai variar de tradição católica, tradição evangélica, tradição anglicana, enfim, cada um tem a sua tradição de como o Hades é composto, e aí Jesus está pregando a todos os que morreram antes dele, crentes e descrentes, ou Jesus desce ao inferno e prega aos espíritos impuros, ou, isso quer dizer, pregar aos
demônios. Então Jesus pregou a homens e pregou a demônio. É interessante. E a outra questão é, onde é que Jesus prega a esses espíritos, né? Porque tem uma questão de lugar aí, é quem e o lugar também. Por exemplo, Mélitos de Sardes, que foi aí um bispo que faleceu no ano 180, ele prega num sábado, o sábado que antecede a Páscoa, e ele diz assim na pregação dele: algo estranho está acontecendo. Há um grande silêncio em toda a terra hoje. Um grande silêncio e uma grande calmaria. Toda a terra está em silêncio porque o rei dorme. E a terra toda treme e está calma porque Deus caiu no sono, na carne, e levantou junto consigo todos aqueles que dormiram desde que o mundo começou. Deus morreu na carne e o inferno treme de medo. Ele foi à busca dos nossos primeiros parentes, dos nossos primeiros familiares, aqueles que são as ovelhas perdidas, com grande desejo de visitar estes, cujas vidas em escuridão e na sombra da morte estão. Ele foi para libertar os que estão na tristeza do cativeiro de Adão e Eva, aqueles que são tanto filhos de Deus quanto de Eva. É interessante, a pregação vai adiante, mas ele faz uma espécie de aumento expositivo de 1 Pedro, né? Ele pega essa questão da 1 Pedro e ele começa a desenvolver isso. Então, de certa forma, aí, ano 180 já existia algum tipo de compreensão de que entre a Sexta-feira Santa e o domingo, e a ressurreição no domingo, 1 Pedro 3 de alguma forma dava uma pista para compreender isso, e Mélitos entende isso justamente na forma de que Jesus desceu ao mundo dos mortos para libertar e perdoar aqueles que estariam lá, então, esperando, que não tiveram a chance de serem salvos em vida. Ou seja, seria uma segunda chamada aqui, né? Salvação após morte, é isso? É exatamente, algo desse tipo que... Leonardo Boff curtiu, hein? Esse aqui seria algo desse tipo, seria na compreensão de Mélito de Sardes, anos 180. Aham. Agora sim, uma coisa interessante pra gente entender aí em 1 Pedro, até o uso que Pedro faz do grego, já de cara, né? O grego de Pedro, quando a gente compara com Paulo, compara com Hebreus, não, comparar com Hebreus é até desumano comparar grego de Hebreus, né? Mas quando a gente compara com Paulo, mesmo João, a gente vê uma certa deficiência aí, né? Então ele tem um uso particular aí da língua grega, mas tem algumas coisas a serem notadas, né? Por quê? Quando ele diz que Cristo foi e pregou aos espíritos, ele usa uma série de coisas aí para identificar esses espíritos, né? Umas frases de qualificação. Primeiro, os espíritos estão na prisão e são espíritos que desobedeceram a Deus. E o interessante, segundo essa perícope, esse trecho que nós lemos, é que essa desobediência ela aconteceu enquanto Deus esperava pacientemente. Então notem, espíritos em prisão, espíritos em prisão que desobedeceram Deus enquanto Deus esperava pacientemente. E quando é que Deus esperava pacientemente? Qual é a referência histórica que Pedro nos dá? Noé, os dias de Noé. Então assim, a gente supõe então que nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída, Deus esperava pacientemente. E esperava pacientemente quem, segundo Pedro? Esses espíritos que agora estão em prisão. Então, a gente pode concluir, por enquanto, que não são espíritos malignos, não são espíritos imundos, porque Deus não está esperando nada de espíritos imundos. E nada, pelo menos eu não vejo nada na narrativa de Noé que nos leva a concluir que existiam espíritos imundos na época de Noé. Então, tudo leva a crer, por enquanto, que são espíritos humanos, de homens. Até 1 Pedro 4,6, que diz que Jesus pregou aqueles que estavam mortos, corroboraria para essa tese, né? Então Jesus não pregou para demônios. Podemos deixar isso já meio encaminhado? Isso parece estar claro.
Gente, o Kinner, se eu puder fazer uma intromissão aqui... Mas, Clara, você é o nosso... O que dizer? Depois disser que eu venho das regiões inferiores do Brasil aí, vocês vão ver vocês. Vocês estão dando uma diagnal de Timóteo, é? Gente, o Kinner, ele coloca aqui as 3 posições, né? A primeira posição, então, entre a sua morte e ressurreição, Jesus pregou aos mortos no Hades, a esfera dos mortos, né? Perspectiva de muitos pais da igreja, inclusive o Alex apresentou aqui, né? A posição de um deles, certo? Acho que foi pela meada que eu peguei. Exato, Hipólito. A segunda posição, Cristo pregou por meio de Noé as pessoas na época deste, né? Perspectiva de muitos reformadores, ok? Que é a minha particularmente. Isso. Ou antes eu falei Hipólito, mas era Mélito. Mélito, E a terceira, mais provavelmente depois da ressurreição, Jesus proclamou o seu triunfo aos espíritos caídos. Aqui ele não fala que tipo de espírito é esse, ele só fala espíritos caídos. Perspectiva da maioria dos estudiosos atuais. Na literatura cristã primitiva, espíritos quase sempre se refere aos espíritos angélicos e não aos espíritos humanos, exceto quando se afirma explicitamente que se trata do segundo caso. Segundo a forma mais natural de ler, de acordo com a gramática aqui, Jesus, no espírito que o ressuscitou, pregou a eles depois da ressurreição. Além disso, o versículo 22 menciona explicitamente os anjos caídos, tá? Ele fala aqui que o versículo 22 desse trecho aí menciona os anjos caídos. A perspectiva de que se trata, em vez disso, de espíritos dos mortos, baseia-se em 4:6, texto trazido por vocês aqui. Mas o sentido de 4:6, que encerra a sessão, é que os mártires que foram mortos na carne serão ressuscitados pelo Espírito, assim como Cristo foi em 3:18. Então ele acredita que, né, o Kinner, no seu comentário histórico-cultural, de que se trata de espíritos caídos, né, de espíritos angélicos. Agora, qual a necessidade disso eu também não entendo. Então, eu tendo a ficar mais com essa perspectiva, a segunda perspectiva mencionada aí, mesmo porque Pedro diz, a qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Ora, Deus não espera pacientemente nada dos espíritos imundos, ao meu ver. Então aí, neste caso, eu tendo a ficar com a segunda hipótese, que são espíritos de homens que desobedeceram a Deus. Inclusive, ao meu ver aqui, tem-se um suporte histórico, porque Pedro menciona Noé, e justamente nessa narrativa de Noé, Deus deixa claro que o espírito dele não estaria mais junto aos homens, certo? Os homens se tornariam mortais, aí tem N interpretações sobre isso também, mas Gênesis 6, até ali a narrativa completa do dilúvio, deixa claro que os homens desobedeceram a Deus. Como ele cita Noé, cita um tempo de espera, de paciência, porque Deus realmente esperou pacientemente antes de destruir a terra com o dilúvio, eu fico aí com a ideia que sejam o espírito dos homens. Ô Milho, tu estudou o livro de Enoque na tua dissertação de mestrado, certo? O Kinner tá evocando Enoque aqui. Eu não estudei Enoque, mas tive que ler algumas partes de Enoque. Então, o Kinner, ele evoca aqui, Milho, o livro de Enoque, né? Que você deu uma lida aí no seu mestrado. Você lembra de alguma coisa? Só foi uma passada por cima, assim, né? Enoque é complicado porque já começa com a definição do termo o livro de Enoque. Não existe o livro de Enoque. O que a gente conhece hoje como o livro de Enoque é uma junção de vários livros atribuídos a Enoque. Então você tem o livro dos vigilantes, o livro dos animais, o calendário... Mas que é bem recheado de coisas angélicas, né? Isso. Aí ele fala que para a maioria dos judeus antigos, Gênesis 6 é uma referência à queda dos anjos na época de Noé. Então, de acordo com a tradição judaica conhecida, Enoque foi enviado para lhes proclamar o juízo de
Deus. Aqui Cristo é quem proclama o seu triunfo a eles. Então, ele tá dizendo que Pedro, o que é uma coisa que até faz sentido, porque a gente sabe que existem citações, eu acho que até Pedro que faz essa citação do livro de Enoque, não é essa referência aqui? Judas. É uma coisa comum, né, na igreja primitiva, ele fala que Pedro então faz essa releitura de Enoque. Eu não consigo entender o porquê Cristo faria isso, né, realmente eu fico com vocês, que faz mais sentido Jesus ir lá no Hades, né, galera, é o seguinte, eu sou real, eu sou a promessa, entende? A questão ainda é mais embaixo, Bibo. Cristo realmente foi no Hades? Essa é a questão. Porque não está escrito que ele foi no Hades. No grego tá o que ali mesmo? De regiões inferiores, tanto aí quanto em Efésios 4, 7 a 10, que é aquela passagem que diz: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E aí nesse versículo 9 que fala de descer, que havia descido às profundezas da terra, é o eistakatotera meretesges, né? Tipo, é só pode ser entendido de diversas formas, não tá escrito Hades, pode ser entendido simplesmente que ele estava no céu. Ele foi sepultado. E que ele morreu, pronto, entende? Ele estava no céu e morreu, foi sepultado. E a ideia de que se ele subiu aos céus, porque olha só o texto, né? Foi concedido graça conforme a medida repartida por Cristo, beleza. Aí ele pega uma citação de um salmo aqui, Salmo 68. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons. Que significa que ele subiu, senão que antes ele havia descido. Tipo, ele só pode ascender aos céus porque antes ele veio à terra, entendeu? Então o para aqui não é Cristo vivo, desceu ao mundo dos mortos e depois voltou à terra, mas é exato. Cristo desceu ao Hades, não tá escrito não, isso. Cristo na eternidade encarnou, desceu ao mundo e agora ele voltou aos céus. Por isso que no começo do programa eu evoquei o problema do credo apostólico como substituição de sepultamento. E foi, na verdade, o problema foi ajuntar essa expressão desceu ao Hades. Por quê? Se você não tem essa adição posterior, fica, ele foi morto, crucificado, sepultado. Ou então, ele foi morto, crucificado e desceu às regiões baixas da terra. Só que desceu às regiões baixas da terra, na verdade, é um sinônimo para sepultado. Caraca! O problema começou quando, em algum momento da história, juntou-se a expressão ele foi crucificado, morto e sepultado e desceu às regiões da terra. Esse foi o problema, porque regiões baixas da terra, a priori, seria sinônimo de sepultado, mas não, então se ele foi sepultado e ainda mais desceu às regiões da terra, isso significa que Jesus desceu no inferno. Quando ele foi sepultado, ele desceu no inferno, e aí começa toda a teologia do Jesus in the Hell, do Jesus no inferno. E é isso que nós estamos pondo em questão agora. Além de toda essa problemática do credo apostólico, mas o versículo 19, aqui, né, no texto sagrado, inspirado, canônico, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E onde está o Hades? Pois é, mas onde estariam esses espíritos em prisão? Então, a questão não é onde estariam, é quando estariam. Porque assim, a questão é no qual também foi. Aí a gente imagina que essa questão de descer das regiões baixas e tudo mais é o inferno, quando na verdade pode ser, veja que eu ainda não estou afirmando nada, estou pondo uma hipótese, pode ser um sinônimo para foi sepultado. E aí pregou aos espíritos em prisão. A questão é, quando é que essa pregação aos espíritos em prisão acontece? Essa também é uma das perguntas que a gente tem que responder. Se você pegar outros textos do Novo Testamento, por exemplo, Filipenses 2, versículos 9 e 10, de novo faz referência de que todo joelho se dobre perante Jesus, todo joelho daqueles que estão acima, na terra, nos céus e debaixo da terra se dobre. Mas de novo, aqui não está dito que ele desceu, só está dito que todos os seres, todas as coisas, todo o universo se dobrará perante Jesus na exaltação dele final, né? Não diz aqui que ele realmente desceu ou não desceu, mas também não é a questão, né? Então a questão é
quando, onde e o que Cristo pregou. Então ele foi feito vivo no Espírito, ou seja, Cristo ressuscitou com o corpo ressuscitado, certo? E aí vem a segunda parte. Pregou aos espíritos em prisão. Aí a questão é o seguinte, eu achei um estudo aqui muito interessante. Um dos autores aqui que eu tive o prazer de conhecer nas pesquisas para esse BTcast, para esse episódio, ele diz que o cerne aqui dessa discussão, uma das chaves de interpretação, é a forma como Pedro usa os pronomes relativos em grego, que ele sempre usa esse pronome relativo para continuar um assunto ou então para fazer o inverso do mesmo assunto. Então vamos tentar desmistificar isso aqui. Nós temos no verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o pronome relativo aqui é no qual, certo? E ele usa isso aqui fazendo referência ao verso 18. Certo? E também, claro, com o 20, porque ele também usa outro pronome relativo, que é o que. Então nós temos verso 18, foi morto no corpo, revivificado no espírito, no qual também foi. Tem a questão do espírito, no qual também foi. E aí o verso 20, que há muito tempo desobedeceram. Então nós temos aí duas formas, duas utilizações de um pronome relativo. Isso é muito característico, de acordo com esse autor, em Pedro. Então, segundo esse autor, necessariamente a interpretação desse versículo está ligada com Noé, está ligado com o tempo de Noé. Agora caiu a ficha, entendi. Porque se ele foi morto na carne, essa é a alusão à cruz, ao fato concreto da cruz, ele foi sepultado, ele foi vivificado no espírito. Esse vivificado no espírito, obviamente, é a ressurreição. Exato, corpo glorificado. E daí, enro, esse esse é um... Exatamente. Esse enro, ele se refere ao pneumati, ele se refere ao espírito. Ao espírito e depois também ao particípio de vida aí, que é o zoopoithenes. Exatamente. Então aí, Alex, nesse caso, esse conectivo no qual e depois o que, em grego que é o enroi, ele pode estabelecer uma relação de tempo, certo? Com o tempo de quem? Quem está citado historicamente nesse versículo? Noé. Noé. Essa é uma das chaves para nós compreendermos o que é essa pregação, a quem foi essa pregação e, mais importante, quando foi essa pregação. Porque o quando foi essa pregação vai resolver também o problema do onde foi essa pregação. Então, se esses conectivos no qual e que Pedro usa nos versos 19 e 20 para fazer referência ao tempo histórico de Noé, isso quer dizer que Cristo, por meio de Noé, pregou aos espíritos em prisão que haviam desobedecido a Deus. Ou seja, desde muito antes da sua morte, Cristo já pregava a toda a terra. Claro. Nossa, olha só. Tipo, como Cristo é pré-existente. Exato. É o reino do Espírito. Pelo Espírito em Noé, e agora que ele tem essa ligação que ele faz entre batismo e a água, essa tipologia entre as águas aqui, é só para exemplificar, dizendo, olha, o meio da graça é o mesmo aqui. Exato. Né? O método um exemplo. O método é o mesmo, muito parecido. Quem pregou foi o Noé, mas no Espírito do Cristo. De Cristo, exato. Né? Então, sempre que houve pregação, e ele usa um exemplo de Noé, mas isso poderia ser tranquilamente colocado quando Isaías pregou, quando Moisés pregou, perfeitamente, quando Abraão falou. Em todos esses momentos onde o Espírito de Deus falou por meio dos profetas, era por Cristo. meio das pessoas, era o próprio Cristo pregando que essas pessoas deveriam voltar ao Senhor. Exato. E são pessoas aprisionadas. São pessoas aprisionadas. Que desobedeceram a Deus. Nossa, caiu aquela escama agora, assim, dos olhos. E aí, resumindo, pra gente entender.
Então, resumindo... É porque, gente, vocês tiveram agora, assim, tipo, hemorragias nasais vocês aí. Deu pra entender, Isso. mas agora, pra gente sintetizar aqui, até porque eu tava no Instagram postando uma foto, daí eu acabei me perdendo no raciocínio aqui. Resumo rápido. Jesus não foi ao mundo dos mortos. Jesus é nesse texto aqui de 1 Pedro 3, é uma tipologia para todos os pregadores que o antecederam. De todos os tempos. Então, todos os pregadores que existiram desde que o mundo é mundo e que Deus mandou anunciar a palavra, quando eles pregaram no Espírito de Cristo. Exato. Bom, interessante. E com isso eles pregaram a espíritos que estavam aprisionados, e aqui espíritos são pessoas aprisionadas, para que elas pudessem ser libertas e salvas. Veja que o padrão permanece. Deus sempre espera pacientemente. Deus sempre pregou o evangelho, a reconciliação. Ele usa o caso aqui de Noé como um exemplo, mas curiosamente, como você disse, ele poderia ter usado qualquer outro. Exato, claro. E aí, cara, é muito interessante isso, porque aí você percebe como o background helenístico fez com que os pais da igreja desenvolvessem uma doutrina do descensus ad inferos que não tem um suporte escriturístico. E por quê? Porque Pedro é hebreu. Hebreu, exatamente. E mesmo quando você vê Paulo, né? Paulo em Filipenses, ele não tá falando de descer ou coisa nenhuma, ele só tá falando do poder de Cristo. Em Romanos 10, quando ele vai falar de novo desse assunto, onde ele diz lá, Romanos 10, 6 a 8, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas o que ela diz, a palavra está perto de vocês, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, e por aí vai. Aí, de novo, a ideia, tipo, não tenho, e aí a referência aqui, né, de Deuteronômio, eu não tenho como descer ao abismo, eu não tenho como subir aos céus para fazer Deus agir. É ele que age, é só pela soberania dele. E de novo aqui não tá dizendo, que Cristo desceu. Não, esse desceu é ser sepultado. Essa é a linguagem. É ser sepultado, é só isso. É um sinônimo, é um eufemismo para ele foi sepultado. E aí assim, aí vem toda a questão histórica do tempo de Pedro. Pedro fala muito em perseguição, em sofrimento, o sofrimento do justo e tudo mais, né? Por fazer o que é justo. Nós sofremos, depois ele vai até falar, né, se vocês sofrem por fazer a injustiça, bom, o problema é de vocês, mas se vocês sofrem por fazer a justiça, Cristo também sofreu porque era justo e tudo mais, e aí ele evoca esse caso de Noé, que foi o único justo que Deus achou em seu tempo. Por isso que talvez ele use o caso de Noé como essa tipologia, porque na verdade era Cristo também pregando a Noé que sofria como um justo num mundo injusto, num mundo maligno, cristãos no tempo de Pedro que como justos sofriam também injustiça num mundo injusto. Mas qual é o modelo aí? É que Cristo ele morreu como justo num mundo injusto, ele foi sepultado, mas na verdade a sua mensagem de libertação, ela é para todas as pessoas, em todas as épocas, e por isso nós não devemos temer a injustiça, mas continuarmos trabalhando e andando como justos, porque Cristo, assim como ele ressuscitou, ele vai também nos ressuscitar, e devemos então viver uma vida de perseverança mesmo em meio às injustiças. Quer dizer, a mensagem nunca mudou, o teor nunca mudou, a forma muda, o teor, a essência da mensagem do evangelho jamais mudou, porque o Espírito de Cristo, o mesmo no qual ele foi ressuscitado, é o mesmo que vem pregando desde Gênesis até Apocalipse. Resistamos e perseveremos, mas chega, senão eu vou começar a pregar. E aí, até queria dizer uma coisa, é importante essa exegese que a gente fez aqui para deixar claro que não há, ao nós abandonarmos, digamos assim, a ideia de que Jesus desceu ao mundo dos mortos para pregar aos espíritos em cadeia, não significa que nós estamos diminuindo o poder de Jesus sobre todo o universo, inclusive sobre o inferno. Eu acho que é liberal, acho que eles são liberal. Então o John Piper é liberal. Eu só tava esperando só pra dizer que então, o John Piper é liberal, Heber Campos é liberal. Wayne Gruden é liberal. Isso. O Bibotalk é liberal, né? Vocês estão ligados, né?
Não, mas é que a ideia é a seguinte, ninguém tá dizendo que Jesus não tem poder sobre a morte e o inferno, porque aí nós temos outros textos explícitos sobre isso, né? A questão é aqui mais com relação, dentro da cristologia, se essa descida ao inferno é tipo, algum tipo de, sei lá, quebra da trindade, alguma coisa desse tipo, né? E aí, vamos dizer, são discussões de cunho sistemático que ficam meio de lado conforme a exegese mais moderna, né? E aí, aplicações práticas para o nosso dia a dia nesse final de semana de Páscoa? Bom, como aplicação prática, vou retomar um pouco. A questão é, mesmo que nós estejamos passando por duras provas, a mensagem que Cristo nos deixa é uma mensagem de perseverança, mesmo num mundo mau e corrompido. Por quê? Porque Ele liberta os espíritos em prisão. A mensagem dele, que vem sendo pregada desde Gênesis, continua libertando, continua nos tirando da prisão, continua nos libertando da cegueira espiritual e continua nos conduzindo em vitória, porque Ele foi ressuscitado. E da mesma forma como Ele foi ressuscitado, nós também seremos um dia ressuscitados. Essa é a grande esperança cristã. Essa é a mensagem aí do Bibotalk para você nessa Páscoa. E também só quero ampliar ali a fala do Alex, mesmo depois da aplicação prática do milho, deixa eu voltar um pouco, que são pontos de vista, né? Eu tô lendo aqui, eu ia participar de outra gravação, pessoal, daí a gravação deu certo, eu entrei de gaiato nessa daqui. Então eu não me preparei para essa gravação, mas são pontos de vista, o texto é delicado, como nós falamos no começo aqui. Então, o que a gente trouxe aqui nesse BTcast é um ponto de vista. Seria muito legal que nos comentários vocês colocassem outros pontos de vista que vocês já ouviram, né? Eu tô lendo aqui agora um outro comentário bíblico que vai numa perspectiva um pouco diferente dessa que o Milho e o Alex trouxeram aqui. Mas lembrando, gente, é um texto complexo, né? Não é um texto muito claro, e os próprios comentaristas deixam isso também bem evidente, né? Quando vão falar desse texto, que a gente está diante de um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Então, não vão dizer, porque o Bibotalk falou que é isso. Não, gente, a gente trouxe uma perspectiva aqui que nós achamos mais plausível, tá bom? Mas o importante é a aplicação prática que o Milho acabou de fazer. Senhor Panos Quentes aí deu uma resolvida no assunto e aí podemos ir adiante. Muito bom, muito bom. É isso então, gente, foi mais um BTcast nesse especial aí de Páscoa. Foi um pouco diferente, né, porque nós já falamos sobre ressurreição, já falamos sobre a Páscoa judaica, inclusive, Melhoranza, o episódio sobre Páscoa judaica marca, né, a sua entrada aqui em Bibotalk. Sim, foi o primeiro, exatamente. Muito bom, então a gente já fez toda essa parte bíblica, teológica, esse a gente fez aí um pouco mais sistemática, especulativa, por que não? Mas bastante exegética, né? Bastante exegética, é claro. E toda boa exegese é uma boa sistemática. Puxa vida, a alegria aí do você milho. acaba comigo, cara. Você acabou comigo, cara. Gente, eu estou desacreditado da exegese bíblica. Pra mim é tudo sistemática. Eu diria que eu tô desacreditado da sistemática. Pra mim é tudo exegese e teologia bíblica. Mas tá bom. Olha aí. É feita a partir do seu Sitzenleben. Feita a partir do seu ponto de vista e credo, né? Eu sou mais integrativo, eu tô numa outra vibe, tô tentando juntar as duas coisas, vamos ver. Na teologia prática, né, Alex? Vamos ver. Gente, então foi o nosso presente de Páscoa pra vocês aí, essa reflexão pra realmente botar os neurônios pra ferver. Mas é isso, eu sou o Rodrigo Bibo e teologia é o nosso esporte. E eu sou Alexandre Melhoranza e, bom, na verdade esse programa nem foi tão infernal assim, né? Não. Que o Senhor que foi morto, ressurgiu e vivo está, te abençoe e te guarde, te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.